Oi, pessoal! Chegou a última parte da nossa série de vídeos sobre controle microbiano por agentes químicos. Agora a gente vai ver as medidas de eficiência dos desinfetantes e depois vocês vão ver um vídeo que eu vou colocar aqui junto dessa série de vídeos de como fazer os testes com antibiograma, tá bom? Como saber se um agente antimicrobiano é eficiente? Nós vimos vários, mas como saber qual a concentração é mais eficiente? Qual agente microbiano é eficiente para diferentes tipos de micro-organismos? Porque cada micro-organismo tem uma especificidade, não é? Então, como saber? Existem diferentes testes. Um dos testes é o teste de concentração mínima inibitória, onde a gente consegue medir a atividade antimicrobiana determinando a menor quantidade que esse agente necessita para inibir o crescimento do micro-organismo teste naquela concentração X de micro-organismo. Então, é a concentração inibitória mínima ou concentração mínima inibitória, tá bom? Isso pode ser quantificado de algumas formas através de experimentos simples. Existe o método da diluição em tubos, onde cada tubo, pega tubos de ensaios, contém meio de cultura com uma concentração diferente de um detergente que você queira testar. Após a incubação do micro-organismo teste nesses tubinhos aqui, os tubos eles são avaliados e verificados a turbidez. Então, o que é que a gente faz? Pega o tubinho, coloca o meio de cultura, coloca o micro-organismo e coloca diferentes concentrações do agente microbiano que a gente quer testar, certo? Essas concentrações já devem estar formuladas no meio de cultura, todo mundo com o mesmo volume para não ter interferências em relação a isso, para isso não estar dentro ali daquelas variáveis, certo? Coloca para crescer na temperatura correta, dentro do tempo especificado para aquele micro-organismo, e a concentração mínima inibitória ou inibitória mínima é verificada pela variação da turbidez ao longo de um gradiente. Vocês vão ver nessa imagem aqui. Tá aqui os tubinhos. Em cada tubinho a gente tem colocado, na verdade, o meio de cultura, o micro-organismo e o agente químico numa concentração. Aqui está da menor concentração para a maior concentração. Isso quer dizer o quê? Depois da incubação, o que tem menor concentração, houve um crescimento, onde a gente perde essa transparência do meio de cultura e ele começa a ficar turvo. Isso quer dizer que o micro-organismo está crescendo ali dentro. Então, percebam que quanto mais agente químico a gente tem, menor a turbidez. Até que chega um ponto em que não há turbidez nenhuma. Essa é a concentração mínima inibitória. Então, é o mínimo que eu preciso desse agente microbiano para que essa comunidade microbiana seja parado o seu crescimento, tá bom? Então, a gente tem aqui mais concentrado, a gente tem aqui menos concentrado e a gente tem no meio a concentração mínima inibitória. Então, a gente consegue ver que esse micro-organismo ele consegue ser neutralizado por esse agente, sim. E em qual concentração? Nessa aqui. Não precisa utilizar a mais do que isso. Por que é importante saber? Por que não coloca logo em concentrações até maiores do que essa? Porque a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos e que nós também temos proteínas, nós também temos enzimas, nós também temos lipídios, nós também temos ácidos nucleicos e esses desinfetantes e esses antibióticos, eles são tóxicos para nós também. Então, quanto menos a gente utilizar, melhor, tá bom? Então, por isso que é importante determinar a concentração mínima inibitória. Não é uma medida constante, porque existem algumas variáveis. Você tem que utilizar o experimento lembrando que cada micro-organismo ele vai ter uma diferença na concentração mínima inibitória. Então, a gente não vai dizer assim, utilizou para Pseudomonas aeruginosa, vai ser a mesma coisa para bacilos subtilis. Não, são micro-organismos totalmente diferentes, que têm arcabouços enzimáticos totalmente diferentes. Então, é importante que a gente saiba qual é o tipo de micro-organismo que a gente está utilizando e qual é o tipo de agente químico,
e que essa medida de concentração mínima inibitória vai mudar para cada micro-organismo e para cada agente. O tamanho da colônia também pode influenciar. Se você colocar pouco micro-organismo ou muito micro-organismo, se essa inoculação não tiver um parâmetro específico, a composição do meio de cultura pode interferir nessa atividade, dependendo de como esse meio de cultura esteja formulado, pode inibir essa ação ou pode exacerbá-la, e o tempo e condições de incubação também. Então, você precisa padronizar isso para que você tenha, de fato, uma medida correta e completa. Temos também o método de difusão em agar, que é diferente desse método de diluição. A gente tem métodos diferentes em diluição, de difusão em agar, difusão em disco, difusão em fita. Tudo isso a gente vai ver com mais detalhes em outra aula que eu já programei para vocês, tá bom? A inoculação através da difusão em agar é feita da seguinte forma. Ao invés de a gente utilizar um tubinho de ensaio, a gente utiliza uma placa de Petri contendo o meio específico que a gente vai utilizar. Existem, portanto, concentrações conhecidas de um agente antimicrobiano que são impregnados em discos de papel filtro que nós já compramos previamente. Como a gente também pode fazer isso em laboratório, só dá um pouquinho mais de trabalho, mas os antimicrobianos, geralmente, a gente já compra esses discos de antibiótico contendo esse micro-organismo, ou esse agente antimicrobiano, na verdade. E esses discos, eles são disponibilizados e colocados nesse meio de cultura. Esse meio de cultura já colonizado pelo micro-organismo. Ele não tem crescido, mas a gente tem semeado ali a superfície do meio de cultura. Pega essa placa, coloca para crescer numa estufa de crescimento. Durante a incubação, o agente químico que está no disco, ele vai acabar, né, por difusão, preenchendo espaços ali naquela placa. E aí vão se formar halos de inibição, caso aquele micro-organismo ele tenha suscetibilidade ou não àquele desinfetante. Então, vamos ver aqui a figura, para ficar um pouquinho mais claro. Aqui ele colocou um exemplo de agar nutriente. Colocou, fez a cultura, pegou uma cultura em crescimento, semeou a placa todinha e pegou diferentes discos com antibióticos, tá vendo os discos? E colocou aqui em cima. Depois ele colocou para crescer. Dependendo do micro-organismo, em 16 a 18 horas já dá para ver o halo de inibição, mas aqui ele colocou de 24 a 48, tudo bem. Pega isso com uma pinça, a pinça tem que estar totalmente limpa com álcool e pode ser flambada antes, com cuidado. E aí, depois desse tempo de incubação, ocorre a formação desses halos. Por quê? Porque o antibiótico que estava aqui dentro desse disco, ele acaba difundindo radialmente. Se o micro-organismo ele for suscetível, ocorre a formação do halo, ou seja, o micro-organismo não conseguiu crescer onde o agente antimicrobiano cresceu, onde ele foi difundido, na verdade. Aqui já não houve formação de halo. Isso quer dizer o quê? Que o micro-organismo é resistente a esse antibiótico. E esses aqui são suscetíveis. Então, a bactéria é suscetível ao verde, ao amarelo, ao azul e ao vermelho, e ele é resistente ao roxo. Entendeu? Por isso que não formou zona de inibição nenhuma. Aqui eu estou mostrando para vocês a mesma concentração e os mesmos antimicrobianos em diferentes espécies de micro-organismos. Aqui a gente tem Staphylococcus aureus, que é um gram positivo. A gente tem Escherichia coli, que é um gram negativo, e Pseudomonas aeruginosa, que é outro gram negativo. Vejam só que entre Staphylococcus aureus e Escherichia coli já tem uma diferença. Porque um é suscetível a hexaclorofeno e outro é resistente. Mas ainda todos dois são suscetíveis a compostos clorados, fenólicos e com o QUAT também, que é outro composto. Já a Pseudomonas aeruginosa, que tem um arcabouço enzimático muito mais eficiente para resistir a diferentes antimicrobianos, ela só foi suscetível a um composto com cloro, tá vendo? Os outros compostos
não foram eficientes para inibir seu crescimento. Então, veja que, para diferentes micro-organismos, os mesmos agentes antimicrobianos têm diferentes ações. Então, é importante saber quais micro-organismos crescem naqueles espaços para que se entenda qual o agente químico deve ser utilizado para neutralizá-los. Também tem alguns interferentes na difusão em água. Pode ser a quantidade do agente antimicrobiano, como eu falei para vocês, as concentrações têm que estar muito bem definidas. A solubilidade desse agente, porque se esse agente não for muito solúvel e não sair aqui desse disco para o meio, pode não haver formação do halo. E aí você pensa que o micro-organismo é resistente, mas na verdade ele não é. Principalmente levando em consideração o coeficiente de difusão e a eficácia geral desse agente, né? Por isso que a gente vai entender a formação ou não da zona de inibição baseados nesses critérios, para que não haja falsos positivos nem falsos negativos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula em geral, pessoal. Vocês gostaram desse conteúdo? Vocês gostaram dessa série? Então, curta nosso canal. Eu vou colocar outros conteúdos aqui ao longo da minha jornada enquanto professora. Então, se vocês querem entrar em contato comigo, ver um pouquinho mais de perto o meu trabalho, o meu Instagram é @professora_Loiselena. Vocês podem falar lá comigo, podem seguir, podem ver as fotos, é bem legal. E também tem um e-mail que vocês podem entrar em contato, professoraloiselena@gmail.com. Um grande beijo, pessoal, e até a próxima aula.